Vascaíno do Cerrado. Fala galera, Vascaíno, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo tá pegando no Vasco da Gama. Antes de pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o hype, tudo que você puder fazer para o canal ser impulsionado no YouTube. Eu agradeço a força, eu agradeço a moral, assim como eu agradeço a galera que tá indo lá. Ô, bicho, meu próximo pagamento tem que lembrar disso aqui, né? Vou pedir isso aqui. Eu vou pedir, tô sem grana, espera, vou receber dia 22, eu vou pedir um, tem gente que se incomoda com isso aqui, é chato mesmo, vou pedir uma outra cruz dessa daqui lá na Shopee. Vai comprar na Shopee, vai comprar no Mercado Livre, vai comprar na Netshoes, usa o link, tá? Tá aí na descrição, você vai clicar, tá lá o link, que você comprar lá dentro, em 24 horas, conta como venda para o canal, e tem a minha lojinha lá com os produtos, se você quiser adquirir algum também, dá essa força lá, tá bom? Beleza? Olha, tava vendo ali agora, acompanhando a torcida do São Paulo, de bar de chuva, fazendo protesto lá, tá rolando a votação do impeachment do Júlio Casares, né? Suspeito de desvio de dinheiro, suspeito de uso indevido de camarote com a ex-mulher dele, um monte de escândalo lá no São Paulo, tá misturando política com futebol. Agora é interessante você ver, lá no Corinthians pegaram lá o presidente do Corinthians, né? Com uma laranja, né, uma comissão de uma patrocinadora que foi parar na conta de um laranja e o cara sofreu impeachment. Agora no São Paulo, esse escândalo aí, o Casares tem tudo para sofrer um impeachment agora. No Rio de Janeiro fazem o que querem, né? Venderam o Vasco para uma quadrilha, venderam o Vasco para estelionatários, venderam o Vasco para uma empresa falida, venderam o Vasco para uma empresa que abriu uma empresa em Delaware, que é um paraíso fiscal, e ninguém é empichado, ninguém é expulso do clube, acontece absolutamente nada, né? Nada. É interessante, tá? Como é que as coisas funcionam em São Paulo e como é que elas são no Rio de Janeiro. Bom, agora vamos falar de Vasco. Vasco que venceu ontem 3 pontos. Eu falei que tinham mais dois times com 3 pontos, mas né, o Bangu também venceu. Bangu venceu o Urubu e 3 pontos também. Então, Bangu, Nova Iguaçu, Vasco e Volta Redonda dividem a liderança do Grupo A. É importante, tiro curto, são 6 jogos. Quem fizer mais pontos é campeão da Guanabara e entra com algumas benesses aí nas próximas fases, além da grana, da verba. O Vasco encara o Nova Iguaçu, só uma correção, falei que o jogo ia ser fora de São Januário, não, tá? Vasco e Nova Iguaçu, domingo às 18 horas em São Januário também. Domingo pega o Nova Iguaçu, na quarta-feira já tem um jogo, o clássico contra o Urubu. O Urubu que deve estrear o seu time principal, ou parte do seu elenco principal, contra o Vasco na quarta-feira. Então é isso. Essa é a agenda do Vasco pra gente que ficou aí dizendo que tem que poupar, tinha que botar moleque, sub-20, que porra nenhuma, bota o que tem de melhor e vai indo até aonde aguentar e depois substitui se não estiver aguentando, né? E é isso, tá? Domingo, às 18 horas, Vasco Nova Iguaçu deve ter um time mesclado, tá? E o Fernando Diniz falou isso na coletiva ontem, acabei de falar aqui para botar o time titular, né? Que ele deve poupar alguns jogadores para esse jogo contra o Nova Iguaçu. Vamos começar com uma informação a respeito do Verratti, confirmada a saída do Verratti, já se despediu dos companheiros, tá esperando sair a documentação para ele viajar para o Paraguai. É isso, gente. Eu tô vendo muita gente ainda xingando, reclamando, botando culpa no Diniz. O que tem a ver o Diniz? Eu falei, o Diniz foi o cara que mais lutou para o Verratti ficar no time. Quem tirou o Verratti do time foi a torcida. 99% dos torcedores do Vasco pediram para o Diniz tirar o Verratti do time. E aí, uma vez no banco, ele não quis ficar. Aí apareceu um contrato para ele ficar 3 anos lá no Cerro, recebendo mais de 700 mil reais. O imposto é baratinho e ele vai picar a mula, tá certo. Boa sorte pro Pirata. A vida é assim, de ciclos, né? Vai ficar marcado aí para a história dos vascaínos. É um cara muito gente boa, rolou uma identificação. O torcedor adora o Verratti, ajudou a gente em situações terríveis aí pra gente não cair pra segunda divisão. A gente tem assim essa gratidão com o Verratti, assim como o Verratti tem essa gratidão com a instituição, com o Vasco, com o torcedor do Vasco. O Vasco mudou a vida do Verratti. Como eu falei, o Verratti era de um time
não tão conhecido na Argentina, o Belgrano, recebia ali um salário com cerca de 200 mil reais. Agora, depois já quase encerrando a carreira, que ele conseguiu os melhores contratos da vida dele. No Vasco, recebendo quase R$1 milhão, que comprou recentemente, inclusive, uma mansão no Brasil. Quando terminar esse contrato, com certeza ele vai morar no Rio de Janeiro, nessa mansão. E é isso, o Vasco mudou a vida do Verratti e da família dele, cara. Então é uma via de duas mãos. O Vasco foi bom pro Verratti, o Verratti foi bom para o Vasco. Agora a parceria, ela não deu mais certo, não deu mais liga, cada um vai seguir seu caminho. Uma decisão contratual de forma amigável. Boa sorte para o Pirata, que ele encerre a sua carreira com dignidade e que ele consiga ter uma estabilidade financeira agora, para quando ele terminar a sua carreira no futebol, que a gente sabe que dura muito pouco. E para ele, que começou a ter contrato bom agora, ele tem que aproveitar ao máximo. 3 anos para ele é muita coisa. Às vezes fica no Vasco 1 ano, o Vasco não ia renovar, ele ia ficar sem mercado, e aí? Não ia ter alguém para pagar 3 anos de contrato, 700 mil reais. Então, boa sorte para o Pirata. Vá com Deus, tamo junto. Valeu por tudo. O David também está saindo do Vasco, já encaminhou o seu acerto com o Vitória. O Vasco vai ficar com 50% do direito do jogador, o Vitória está adquirindo 50% dos direitos. E o David tem uma luva para receber com o Vasco, vocês estavam se acertando, mas está aí uma informação do Vene Casagrande. O David, vascaíno, o David vai jogar no Vitória da Bahia. Perdemos 2 atacantes, né? E o terceiro? Aí agora eu vou falar do terceiro, eu vou trazer uma matéria que eu vi no UOL falando do Ryan. O sonho do jogador de jogar uma Premier, né, os conselhos do staff para que ele aceite a proposta do Bournemouth, né, luvas, contrato de 5 anos, receber salário em libra, é uma grana que vai resolver a vida financeira dele e da família dele. Então, sim, além do sonho que ele tem de jogar na Premier League. E outra coisa que chama atenção é que o Bournemouth costuma ser tipo uma espécie de trampolim. O cara vai para lá, joga e acaba indo depois jogar em grandes clubes da Europa. Recentemente eles colocaram um no Manchester City. Então, assim, ele vai ter mais espaço, ele vai jogar, não vai ficar escanteado, não vai ser banco, não vai ter dificuldade no início para poder ser visto, vai resolver a situação financeira dele, mas tem o Vasco, né? O Vasco tem algumas situações que é a seguinte: nesse negócio, ele pode chegar a 50 milhões de euros, eu falei isso aqui quando estavam dizendo que era só 35 milhões, era 35 mais 15 em metas estabelecidas. Se ele cumprir essas metas, aí entra mais os 15 milhões. Né? O Vasco só tem 60%, eu achei que era 70%, mas é 60% dos direitos federativos. Mas por que o Vasco perdeu 40%? Porque toda vez que o Vasco e o Ryan sentaram para negociar uma renovação de contrato, o Vasco passava por uma crise financeira terrível. Ele não tinha grana para aumentar o salário do Ryan, para dar luvas, para que ele renovasse com o Vasco. Contou ali com a camaradagem do pai dele, a consideração que ele tem, o respeito, o carinho pelo Vasco e esse abatimento em percentual de uma futura venda. Você está negociando uma coisa que você lá na frente podia dar certo ou não. E para a felicidade dele e da família dele, deu certo. Ele tem 30% dos direitos e os agentes dele têm, a staff lá tem mais 10% desses direitos aí econômicos do Ryan. Então, para o Vasco, tem que ser um negócio que vai valer a pena liberar o melhor jogador, não só do Vasco, acho que um dos melhores jogadores em atividade no futebol brasileiro. Vão perder desportivamente. E o Vasco vai ter que atacar o mercado para repor, mas repor de uma forma agressiva, porque senão a gente vai ficar aí sem o Ryan, sem grana e sem um time competitivo. Não dá, né? Então tem o Vasco, segundo a matéria do UOL, está tentando fazer com que o Ryan fique até pelo menos a próxima janela, e que aí ele vai ser visto no Campeonato Carioca, e ele, bom, é melhor ele estar numa vitrine que ele já está acostumado e é idolatrado, do que lá onde ele vai chegar e se adaptar. Então, qual a chance do Ryan ir para a seleção? Jogando no Vasco aqui, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, até chegar à Copa do Mundo, ele tem chance de ir
para a Copa do Mundo, cara. Se o Ryan bate numa Copa do Mundo e arrebenta nesses campeonatos, como ele já começou fazendo 2 gols, o passe dele vai lá no teto. O valor dos direitos, ninguém usa mais passe, né? O valor dos direitos econômicos dele vai lá no teto, e ele passa a ser mais valorizado, e ele não precisa do Bournemouth de trampolim, ele já vai direto para um grande clube da Europa. Então é isso. Segundo o UOL, o Vasco está tentando convencer o Ryan a ficar, até a pedido do Diniz, a ficar pelo menos até a próxima janela. E lembrar que a próxima janela, que é a janela de verão, a gente está na janela de inverno, uma janela que os clubes não costumam investir muito, os clubes europeus, que eles estão no meio de temporada. Para a próxima temporada, a próxima janela é que eles vêm pesado, então aí pode sim aparecer uma grande oportunidade para o Ryan e para o Vasco. Vamos ver se as coisas vão acontecer. Se não acontecer dessa maneira, a gente vai perder o terceiro atacante. Só que dessa vez vai entrar muito dinheiro. Quero saber quem é que vão contratar. Minha preocupação é essa. Eu não tenho apego, amor, carinho, assim. Não sou viúva de jogador que está saindo do Vasco, tá? Vá com Deus, boa sorte. Ninguém aí é inegociável. Agora, eu quero saber quem vão trazer, quem que vão contratar. Seu Admar Lopes, Pedrinho e dinheiro. Já que a dívida está toda equalizada, e tem muita gente falando assim, o que vai fazer com o dinheiro do Ryan? É contratar jogador e investir em infraestrutura. Melhorar o CT e trazer jogadores para reforçar o elenco. Por quê? Porque a dívida ela já está na recuperação judicial que foi homologada. E aí tem a carência, lá, acho que de 3 anos, você só vai pagar 10% da dívida e dividido em 20 anos. Então não precisa mexer com adiantar pagamento de dívida. Ela já está equalizada. E se vender a SAF, o investidor vai assumir essa bronca. Então, essa grana do Ryan é para entrar e contratar jogador, reforçar o time e melhorar a infraestrutura. Aí eu quero ver o que vão fazer. Ano de eleição, com certeza vão vir pesado no mercado. Tô esperando para ver. Tá bom? Comenta, curte, não esquece de ir lá, ó, compra o copinho térmico do Cerrado, que é o copo de inox com dupla camada, gravação a laser. Tem aqui Clube de Regatas Vasco da Gama, o Almirante, a top Almirante, né? E aqui o escudo mais lindo do planeta. Passou dos 40 anos, compra o Desinflex, laboratório Fito Brasil, coisa de primeira. Tem curcumina 95%, que é um anti-inflamatório poderoso. Tem colágeno tipo 2, tem magnésio, alivia dores nas articulações. Nunca mais tive. É verdade, cara. Eu tomo um todo dia. Eu tava sofrendo aqui com dor nas costas, dor no joelho. Acabou, cara. Acabou. Tô sendo sincero com vocês. Não tô aqui vendendo mentira, não. Acabou com minhas dores. Só de tomar esse remédio aí, diz que melhora a cartilagem, ajuda com muita coisa. Atenção, te dá mais energia, tá? Então, o Desinflex é no Mercado Livre, o link tá aqui, tá? Na descrição. Esse compressor, eu não tô achando ele na hora de botar o link, tá? Mas se você pesquisar lá, de repente você acha o compressor, compressor portátil de ar. A porcaria da luz ali apagou. O Game Stick, são 2 controles sem fio, são mais de 20 mil jogos, você jogar aí com seu filho, Atari, Mega Drive, Super Nintendo, PlayStation, cara, é jogo pra caramba, tá? E é isso. Tem a camisa do Vasco na Netshoes, entra, compra, ajuda o canal, beleza? Curte, se inscreve no canal, fico com Deus, saudações vascaínas.